Boa noite. Espero que você esteja bem. Muito bem. Que bom tê-los aqui hoje à noite. Sejam bem-vindos. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Mateus 25. Antes de lermos, vamos orar. Mateus 25. Daqui a pouco eu anuncio os versículos, tá bom? Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, como é bom poder louvar teu nome. Como é bom, Senhor, poder expressar por meio dos cânticos o que o Senhor é para nós, o que o Senhor tem feito por nós e o que o Senhor fará por nós. Eu quero agradecer, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E agora eu quero te pedir que o teu Santo Espírito, que sonda as mentes e os corações, como diz o apóstolo Paulo aos Romanos, que o Espírito, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E tu conheces, Senhor, a necessidade de cada pessoa que aqui está. Aqueles que estão tristes, aqueles que estão de repente preocupados, aqueles que estão de repente doentes, aqueles que precisam, Senhor. E na verdade todos nós precisamos da tua ação, da tua intervenção em nossas vidas. Então, visita cada um. E o teu Espírito que conhece as intenções do nosso coração, que perscruta o mesmo, que eleve ao Senhor os nossos anseios e pedidos e que o Senhor possa, segundo a tua graça, nos atender. Te peço também que abra nossa mente, nosso coração, Senhor, para ouvirmos a tua palavra e para vivermos a mesma, Pai. Em nome de Jesus, amém. Vocês devem estar sentindo falta do pastor Marcos, né? Ele foi acometido por resfriado e não está tão bem. Assim, eu digo não está bem, entenda, né? Não está bem. Então, se você lembre de orar por ele, tá bom? Vamos ler então Mateus capítulo 25, do versículo 31 ao 46. Mateus 25, do verso 31 ao 46, diz assim: Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porás as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos ou preso e te fomos visitar? O rei, respondendo, lhes dirá: Em verdade vos afirmo que, sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então, o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos.
Porque tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Sendo forasteiro, não me hospedastes. Estando nu, não me vestistes. Achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhes perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, ou com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhe responderá: Em verdade eu vos digo que sempre que eu deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Amém? Irmãos, estudar a Bíblia é uma obrigação de todo cristão. E quando eu digo que estudar a Bíblia é uma obrigação de todo cristão, não é aquele cristão de maneira genérica como, assim, em geral, às vezes as pessoas falam, né? É um cristão, assim, como se fosse um ser humano qualquer. Aquelas pessoas que compreenderam, creram na salvação por meio de Cristo Jesus. É uma obrigação de todo cristão ler a Bíblia, estudar a Bíblia. E, no geral, a gente encoraja, digo a gente, né, pastor, quem ensina a Bíblia, encoraja as pessoas a lerem a Bíblia e dizer que a Bíblia, em linhas gerais, é um livro de boa assimilação, ou seja, de boa compreensão. Mas tem passagens que, às vezes, a gente coça a cabeça para buscar entender aquilo que a palavra de Deus está ensinando. E essa é uma das passagens. Uma passagem extremamente complexa. E, ao falar que é uma passagem complexa, a linha interpretativa que eu irei transmitir aos irmãos tem a ver com dois motivos pelos quais eu seguirei essa linha de interpretação. A primeira linha, que vai me levar a interpretar da maneira que irei interpretar, tem a ver com o contexto imediato dos capítulos 24 e 25. Essa passagem, ela fecha um assunto que Jesus está ensinando aos discípulos, que tem a ver quando é que ele vai voltar. Essa pergunta é feita pelos discípulos no capítulo 24, versículo 3, quando Jesus fala o que vai acontecer com Jerusalém, com o templo, e os discípulos perguntam: Senhor, quando isso vai acontecer e que sinais haverá de acontecer? Então Jesus começa, então, a partir do versículo 4, responder a essas perguntas: quando ele volta e que sinais haverá da vinda dele. Embora o enfoque seja nos sinais, e o quando, geralmente Jesus, né, passa muito superficial, dizendo que é algo de autoridade exclusiva do Pai. Mas o capítulo 24, então, Jesus mostra sinais que vai acontecer, para que aconteça o momento em que ele vai voltar. O capítulo 25 é dividido em três partes. A primeira parte é aquela parábola das 10 virgens. A segunda parte é aquela parábola dos talentos. E a terceira parte é essa, que não é uma parábola. Com exceção de três palavras que nós devemos olhar de maneira figurativa, que é pastor, ovelhas e bodes, que figuram o pastor, o rei, que é Jesus, as ovelhas, os salvos, os bodes, os cabritos, os perdidos. Com exceção dessas três palavras, é literal. Um segundo motivo que me faz seguir a interpretação que vou seguir é a tese do Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus se propõe a dar ênfase na pessoa de Jesus como rei. Não vou ler, nem vou pedir para que vocês leiam, mas quando a gente começa a ler primeiro versículo de Mateus, capítulo 1, versículo 1, começa dizendo mais ou menos assim, me ajude aí: Jesus, filho de Davi, filho de Abraão.
E por que a ênfase em Davi? Porque Davi é o rei messiânico, ou representa o rei messiânico. E a proposta de Mateus é apresentar Jesus como o descendente de Davi, que tem direito a esse reino que Jesus herdou, prometido pelo pai a Abraão até João Batista. Então, quando nós olhamos o Evangelho de Mateus, a ênfase é o reino que Jesus Cristo veio herdar. Por isso que ele é descendente de Davi, por direito, com direito a herdar esse trono, a glória do reino. Nós temos várias perguntas, queridos irmãos, para responder aqui nessa passagem. E a primeira pergunta é: quando esse evento vai acontecer? Versículo 31 diz: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Então, o momento é no estabelecimento do reino do Messias. Quando ele voltar. E aqui entenda-se, o voltar é aquela volta visível, que todo olho verá, que todo joelho se dobrará, que há profecias que ainda não se cumpriram, como Zacarias, capítulo 14, que ele diz que vai pisar no Monte das Oliveiras, que ele vai rachar o monte, vai mudar aquela geografia da Palestina. Então, o momento vai ser quando Jesus Cristo voltar e estabelecer o seu reino. Ou seja, o momento é antes do reino milenar de Jesus Cristo. Quando fala a respeito aqui do trono da sua glória, o Novo Testamento fala de dois outros tronos. Quinta-feira passada, passada foi o jantar, na atrasada, eu falei um pouquinho, não, foi domingo de manhã. Lembra que eu falei sobre o tribunal de Cristo, né? Quem estava aqui, né? Os viajantes, não, né? Mas quem estava aqui, eu falei um pouco sobre o tribunal de Cristo. Esse é um outro trono, tribunal, que Jesus Cristo vai se assentar para avaliar as obras do seu povo. Há um outro tribunal, o trono, que o Novo Testamento fala, que é Apocalipse, capítulo 20, que é o grande trono branco. A maneira pela qual eu entendo que esses tronos, eles vão acontecer de maneira temporal, no sentido, se nós fôssemos alinhar ele na linha do tempo, o primeiro tribunal, o trono a acontecer é o tribunal de Cristo, um pouco antes aqui desse trono da sua glória. E o tribunal de Cristo, como eu falei, vai julgar as obras dos salvos. Um segundo trono que vai acontecer é esse que vai anteceder o milênio, o trono da sua glória. Quando o rei, Jesus, vier para reinar, ele vai então sentar nesse trono, e aqui, segundo essa passagem, diz que ele vai julgar todas as nações. E o terceiro trono é o grande trono branco, que nós entendemos que será depois do milênio, onde será julgado todos os perdidos, não para que haja salvação ou condenação. Assim como o tribunal de Cristo é um julgamento por salvos, para galardoar os salvos, o trono branco é um tribunal que vai julgar as obras dos perdidos para sentenciar cada um deles segundo as suas obras. A minha comparação que a minha mente vem é como se fosse um tribunal humano. Alguém que vai ser condenado a 10 anos, 20 anos, 30 anos de prisão. É claro que a eternidade não terá tempo, mas assim, não é brincadeira, eu não vou brincar com esse assunto, mas é como se tivesse grau de punições diferente para os perdidos. A segunda pergunta que nós precisamos responder sobre esse texto é: o que vai acontecer aqui? O verso 32 diz que quando ele se assentar no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas à sua presença.
E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Queridos irmãos, a maneira pela qual nós entendemos o capítulo 24 de Mateus, que quando os sinais da vinda de Cristo começarem a acontecer naquele momento de tempo que a Bíblia chama de tribulação, e quando eu falo tribulação, entendo, estou me referindo ao período todo de 7 anos, quando os sinais começarem a acontecer, e começarem ao desenvolvimento como se fosse um cronômetro, para chegar um tempo onde Jesus vai voltar, vai chegar um momento onde um ser vivente, um homem, um líder mundial chamado na Bíblia de a besta, o anticristo, liderar muitas nações para pelejar contra Israel, para destruir Israel e possivelmente nações que irão estar tentando defender Israel. No momento chamado, numa batalha chamada Batalha do Armagedon, quando isso estiver acontecendo, é o momento que o rei vai voltar. E quando ele voltar, diz que ele vai reunir então todas as nações. Quando a gente lê Apocalipse, a gente tem um vislumbre disso, que essas nações elas estarão agrupadas em 3 facções, digamos assim. Acredito eu que uma delas é em prol de Israel, um conglomerado de nações, e outros 2 conglomerados de nações para guerrear contra Israel, para destruir Israel. Então, o rei vai voltar e diz que ele vai, então, julgar todas as nações. É um julgamento para as nações, mas, ao mesmo tempo, ele é um julgamento individual. Porque no verso 32 diz que ele vai separar uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, ou os cabritos das ovelhas. E quando ele isso fizer, ele vai dizer às ovelhas que estão à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E depois vai dizer aos perdidos, verso 41, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Então, esse julgamento das nações, de alguma maneira, as nações serão julgadas, de maneira que seus indivíduos serão julgados individualmente, e as ovelhas serão convidadas a entrar na posse do reino, e os cabritos, que representam, simbolizam os perdidos, caminharão ou irão ser lançados no fogo eterno. Entenda, eterno como eterno, sem fim, para condenação eterna. E as ovelhas entrarão no reino. Ainda há pouco, quando eu falei a respeito de que esse texto não é tão simples da gente entender, porque por qualquer linha interpretativa que a gente seguir, ficam pontas soltas. A gente não consegue amarrar todas as pontas, e acredito eu, não porque eu creio nisso, mas aonde a gente consegue amarrar o maior número de pontas é literalmente essa linha de interpretação que na teologia se chama o dispensacionalismo. E por que eu digo que é difícil? Porque de uma feita que as ovelhas entrarão no reino e os bodes lançados na condenação eterna, uma das pontas soltas que fica é: de onde virão as pessoas que a besta o Satanás, quando for solto, vai reunir para pelejar contra o Cordeiro no final do milênio? Né? Perguntas difíceis que a gente não consegue uma resposta objetiva. A terceira pergunta, queridos, que nós precisamos responder é: olhando para esse texto, e a salvação é pelas obras?
Porque o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes. Enfermo e me visitastes. Preso e foste ver-me. E aí vem a pergunta dos justos. Senhor, quando foi que te vimos com fome, te demos de comer, com sede te demos de beber, e quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: Em verdade eu vos afirmo que sempre que eu fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim me fizestes. Olhando para essas passagens, nós poderíamos entender que Jesus Cristo está ensinando aqui a salvação por meio de obras. Mas, na verdade, queridos, olhando o texto com mais atenção, não é isso que Jesus está ensinando. Olhe de novo o versículo 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde quando? Desde a fundação do mundo. Então, o verso 34 aponta para tudo aquilo que a Bíblia ensina a respeito da salvação, que a salvação é pela graça de Deus, é uma obra de Deus, é um ato de Deus, e não é ensinado em nenhuma outra parte da Escritura de maneira diferente. O verso 37 diz assim: Então perguntarão os justos. E é outro ensinamento claro que os justos na Bíblia, sobretudo no Novo Testamento, o significado de justo são aqueles que são justificados por meio de Cristo. Justificado, pois, mediante a fé. Temos paz com Deus. Então, a Bíblia não está ensinando isso. O que nós devemos entender quando Jesus fala, porque tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, nós temos que interpretar o que Jesus está dizendo à luz do que Tiago, o meio-irmão de Jesus, ensinou em Tiago 2, capítulo 2, verso 14 ao 16, que se resume nessa frase: Me mostra a tua fé sem as obras, e eu com as minhas obras te mostrarei a minha fé. O que Jesus está ensinando aqui é o que Paulo ensinou em Efésios 2, 8, 9 e 10. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não é por obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Ou seja, o que Jesus está dizendo aqui é que a salvação é por graça, o reino foi preparado, e essas pessoas que fazem parte do reino, que farão parte do reino de Jesus, como consequência disso, eles vão produzir boas obras. Quando nós olhamos para essa questão sobre salvação, pinta uma outra situação, no mínimo difícil, porque, no geral, eu vou dizer aqui uma frase que talvez você discorde de mim. Nem sempre se interpreta a Bíblia por lógica humana. Deu para entender? Porque a Bíblia não cabe em nenhum sistema teológico. Nenhum sistema teológico, por melhor que seja e por mais fidedigno que seja a Bíblia, ele não consegue abraçar tudo aquilo que a Bíblia ensina sem rejeitar coisas que a Bíblia ensina. Por exemplo, vamos continuar falando sobre salvação.
Quando nós olhamos para a Bíblia, o que a Bíblia ensina sobre salvação, é claro o ensinamento da Bíblia, que o homem está morto em seus delitos e pecados. O fato de estar morto, ele não pode fazer absolutamente nada por ele, de que maneira ele possa vir a ter a vida. E para que ele possa ter vida, é necessário que o Espírito de Deus entre nele, haja na vida dele, regenere ele, para que ele acorde, ou seja, ele volte à vida. É como se ele abrisse os olhos, no sentido físico, claro que é espiritual, e ele compreende, aceita, admite os seus pecados, a sua falência espiritual, olha a obra de Cristo na cruz, recebe ela, e aí ele tem vida eterna. O que eu estou dizendo com tudo isso é que a Bíblia ensina claramente que só há salvação por meio de uma intervenção humana. Desculpa, uma intervenção divina. Sim, a salvação é um milagre. Mas não para aí. A Bíblia ensina, como esse texto, que o reino foi preparado, aqui no caso fala, desde a fundação do mundo. O Novo Testamento ensina que Deus escolheu pessoas para salvar antes da fundação do mundo. Aí, se a gente for usar a lógica, a gente bate o martelo. Se Deus escolheu uns para salvar, qual é a lógica? Né? Mas olha o que essa passagem ensina. Verso 34. Vinde, benditos de meu Pai. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ou seja, a salvação de quem aqui? De Deus. É Ele que preparou tudo. Você vai dizer, então, de fato, é isso mesmo. O outro grupo que não foi preparado, que não foi selecionado, não foi escolhido, Deus predestinou eles para a perdição. Olha o que diz o versículo 41. Então, o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Preparado para quem? Entende o que eu falei? O que é que eu entendo além disso, irmãos? Nada. Ou seja, o que eu estou dizendo, né? O que Jesus está dizendo é que Deus não preparou ninguém para o inferno. O inferno foi preparado para quem? Para o diabo e os seus anjos. Há uma máxima no meio de pessoas que estudam a Bíblia seriamente, que no céu, se tivesse porta, o convite na porta do céu está assim: vinde todos e creiam em Jesus Cristo. Vinde todos. Depois que você está dentro do céu, você olha para a porta e tem uma outra placa. Mais ou menos assim. Bem-aventurado. Você veio porque Deus te escolheu. Essa passagem nos faz quebrar a cabeça. Quando nós olhamos sobre essa questão da salvação, ela é de Deus, efetuada por Ele, mas ao mesmo tempo, as pessoas que não serão salvas, a responsabilidade é delas. Uma quarta pergunta, queridos, que nós precisamos responder é: quem são as ovelhas e os pequeninos irmãos? As ovelhas, está clara, que são pessoas salvas. São pessoas que entrarão no reino. Esses pequeninos irmãos, em muitas partes do Evangelho de Mateus, Jesus usa essa terminologia para se referir a quem? Por exemplo, ao grupo dos 12. Em outros momentos, ao grupo dos seguidores, dos discípulos dele. Então, quando a gente olha para cá, fica a pergunta:
quem são as ovelhas e quem são os pequeninos irmãos. Por isso que eu falei que não tem como a gente amarrar todas as pontas, mas eu entendo que essas ovelhas, a quem Jesus se reporta, elas, preste atenção, são os gentios que serão alcançados, que serão salvos no período da tribulação, quando Israel estiver sendo julgada, quando Israel estiver sendo disciplinada, para que Israel creia no Messias, e de certa forma, Israel vai estar sendo perseguida pelo anticristo, e essas pessoas, por serem seguidores de Cristo, elas vão proteger Israel, seja como nação, seja como indivíduo. Imagina só, na tribulação, um judeu está sendo perseguido. As forças do anticristo estão perseguindo ele. Deixa eu contar por meio de um rios que eu vi esses dias, que eu achei engraçado. O padre vem correndo. Um padre vem correndo. E atrás do padre vem correndo uma pessoa que quer matar o padre. E o padre correndo, e de repente ele chega numa casa e tem um homem na porta da casa. E o padre pede para aquele homem acolher ele, porque tem alguém que vem correndo atrás dele que quer fazer mal a ele. Aí o homem permite que o padre entre, e aí ele fica na porta, de repente chegou o perseguidor do padre e pergunta, cadê o padre? E ele disse, eu vi um padre passando aqui correndo. Aí o homem vai atrás do padre, aí o dono da casa diz, padre, seu padre, o senhor já pode vir. Seu padre, o que foi mesmo que o senhor fez para esse homem? Aí vem a parte engraçada, ele diz, é porque eu casei ele. Aí o dono da casa pega um pedaço de pau e começa a correr atrás do padre, porque ele também tinha casado o dono da casa. Mas nessa ilustração, o padre é um indivíduo de Israel. O perseguidor do padre são as forças do anticristo. O dono da casa pode representar ovelhas que protegeram Israel quando estava sendo perseguida. E vai além, pessoas que estavam presas, pessoas que estavam com fome, estavam passando, enfrentando nudez. Quando a gente olha as passagens proféticas a respeito desse período, o que vai acontecer com Israel, é muito provável, então, que as ovelhas, que aqui Jesus se refere a elas como benditos de meu Pai, os justos, são pessoas dentre as nações que serão alcançadas, aqueles milhões e milhões de pessoas que serão alcançadas pela pregação do Evangelho, nesse período que Israel estará sendo julgada. E, obviamente, esses pequeninos irmãos de Jesus pode ser uma referência aos judeus salvos, perseguidos nesse período. Mas o que eu estou lhes falando, queridos irmãos, não é doutrina. É possibilidade. Você entende a diferença? Eu quero terminar fazendo uma aplicação para as nossas vidas. O que essa passagem aponta para a gente? De maneira bem geral, nós cremos que quando isso aqui acontecer, o trono da glória de Cristo acontecer, a igreja está com Jesus, porque ela foi, antes desse período, por volta de 7 anos, ela foi trasladada para o céu. Quando Jesus vem, a Bíblia ensina claramente que quando ele vier, ele vai trazer todos os santos com ele. Então a igreja está com Jesus. Por isso que não faz sentido as ovelhas serem os seguidores de Cristo, ou seja, a igreja. Que nós não passaremos por essa situação no sentido de correr o risco, digamos, pessoas que não são salvas, estão na igreja, serem colocadas entre os cabritos. Mas o ponto aqui que eu quero aplicar essa poderosa verdade que o Novo Testamento ensina é a identificação de Jesus com o seu povo. Você deve lembrar
como foi que o apóstolo Paulo se converteu. Paulo estava indo perseguir ou continuar a perseguir cristãos em Damasco. De repente uma luz brilhou, Paulo ficou cego. E Paulo caiu. E Paulo ouviu uma voz que dizia assim: Saulo, Saulo, qual é a pergunta que Jesus fala? Por que me persegues? E Paulo pergunta: quem és tu, Senhor? E ele responde: eu sou Jesus a quem tu persegues. Paulo não perseguia a pessoa de Jesus. Paulo perseguia os seguidores do homem Jesus. Aqui, as ovelhas que entrarão no reino, elas abençoaram os pequeninos seguidores de Jesus, a quem ele diz, os meus irmãos. Mas quando Jesus responde às ovelhas que perguntam, quando foi que nós te demos de comer, de vestir, te visitamos? E ele diz, cada vez que vocês fizerem a um destes meus pequeninos, a mim vocês o fizeram. E da mesma forma, quando as ovelhas, os bodes, os cabritos perdidos são admoestados, são acusados de que eles não deram de comer, eles não deram de vestir, eles não visitaram, eles não. Quando foi que nós deixamos de fazer isso para o Senhor? E ele diz, cada vez que vocês não fizeram a um destes meus pequeninos. Meus irmãos, seja em que direção interpretativa nós olharmos esse momento do trono da glória do Senhor Jesus, seja olhando para a visão na qual eu esbocei, olhando as ovelhas como os gentios das nações que se converterão durante o período da tribulação, seja os salvos de todos os tempos, ou seja, a partir da cruz, na volta de Cristo, seja quem for, observe que uma verdade poderosa aqui existe. Abençoar o povo de Deus significa fazer para Jesus. Quando você cuida, quando você abençoa um filho de Deus, seja seu irmão em Cristo, que no caso aqui dá no mesmo, você está fazendo para Jesus, por Jesus. Mas da mesma forma, quando você faz o mal a um seguidor de Jesus, você está fazendo a Jesus. Nesse evangelho, por exemplo, no capítulo 18, Jesus fala um negócio pesadíssimo. Ele diz, aquele que fizer tropeçar a um destes meus pequeninos, por menor que seja, melhor lhe fora amarrar uma pedra de moinho ao pescoço e ser lançado no mar. Pense o que é fazer tropeçar. Pode ser falar mal da pessoa, do irmão, da irmã, sem ele poder se defender. Seja você o desconsiderar. O que seja que faça um pequenino tropeçar, se você causar, quando eu digo você, entenda, eu não consigo acreditar que um filho de Deus possa fazer um outro filho de Deus tropeçar. É algo muito sério. Porque Jesus sempre se identifica com o seu povo. Então,
O grande ensinamento e reflexão que fica para mim e para você, não sei se você tem observado isso. Sempre que eu falo da igreja de Cristo, eu digo: tome cuidado como você trata a igreja de Cristo, porque ela é dele. Ele comprou com o seu sangue. E ele em nenhum momento, todas as vezes que ele vai falar sobre a igreja, ele diz minha igreja, a minha igreja, a minha igreja, o meu povo. E aqui ele diz algo semelhante. Aqueles que abençoaram os seguidores de Cristo, ele diz, a mim vocês fizeram. Aqueles que não fizeram o bem, que não fizeram boas obras para com os seguidores de Cristo, Jesus fala, a mim vocês deixaram de fazer. Então, se eu e você somos ovelhas de Cristo, o nosso dever é de cuidar, de abençoar as outras ovelhas. O povo que Jesus se identifica com ele. As ovelhas de Jesus. É isso? Fique de pé. Olha aí, 8h30, cravado. Vamos orar. E depois da oração, o nosso culto estará encerrado. Olha só, gente, esse lado aqui parece estar, né, hoje bem frequentado. Esse daqui está um pouco déficit, né? Mas um número bom hoje para quinta-feira. Eu até imaginei, digo, muita gente convocada para a Copa, né? Acho que hoje vai ter pouca gente na igreja, mas tivemos um número bom na quinta-feira, bom. Não sei se vocês achavam que tinha um jantar de novo hoje, né? Não, né? Vamos orar. Nosso Deus, que o teu Espírito em nós habita, Senhor, ilumine a nossa mente, nos dê até mesmo coragem para estudar a tua palavra de maneira séria, para entendermos passagens tão profundas como essa, Senhor. Mas além de a nossa mente entender da maneira pela qual o Senhor deseja que entendamos, que nos ajude a vivermos essas verdades que a tua palavra nos ensina. Ajuda-nos a sermos bênção para os nossos irmãos. Ajuda-nos a olharmos as necessidades de cada um aqui, como Jesus cita inúmeras necessidades das pessoas, e nos dá a sensibilidade de percebermos e a disposição para agirmos, entendendo que ao cuidar de um filho de Deus, estamos cuidando do Senhor, se assim fosse possível. Edifica a tua igreja, Pai, e nos ajuda a sermos servos vigilantes. Em nome de Jesus. Amém.